A Igreja de São José de Macapá é um símbolo cultural, religioso e histórico da capital. A sua história, a sua criação se mistura à própria história da fundação da Vila de São José de Macapá. Inaugurada em 1761, esse é o monumento histórico mais antigo da capital do estado. E os fiéis que já participaram de missas dentro dessas paredes puderam sentir a emoção e a devoção ao santo padroeiro de Macapá e do Amapá. E nessa data especial do aniversário de Macapá, a gente convidou alguns historiadores que vão fazer uma viagem no tempo e contar um pouquinho da história dessa igreja que se mistura à história da criação da capital, que completa 268 anos. Eu sei que tem muita gente que passa todo dia aqui na frente, tem gente que já assistiu muita missa aqui dentro, mas que talvez não saiba essas curiosidades da fundação da igreja. E agora eu gostaria que o senhor compartilhasse um pouquinho com a gente dessa história. Sim, você que está nos assistindo, você observa que esta igreja, que a Diocese de Macapá hoje chama de Catedral Histórica, ela é histórica no sentido que ela é desde o período colonial. Nós temos essa estrutura criada pelos portugueses para a evangelização, tanto dos colonos lusos, mas também de indígenas, de negros escravizados. E a gente pode pensar, você que vê a missa, as orações aqui, que aqui andaram portugueses, sobretudo açorianos, também indígenas escravizados participando das missas aqui, mas oficialmente, quando é que ela foi fundada? No ano de 1761. Ela não foi a primeira aqui do povoado e depois Vila de São José de Macapá. Ela foi a segunda. A primeira era aí nas proximidades do que é hoje o Mercado Central. E ela foi inaugurada, eu encontrei um documento do governador do estado do Grão-Pará, em Maranhão, Manuel Bernardo, em 28 de abril de 1761, ele envia para Portugal um documento dizendo que ele acompanhou a bênção, ou seja, a inauguração desta igreja em 28 de abril de 1761. Foi o que ele escreveu. Tá bom? E nós temos algumas outras curiosidades. Por exemplo, em 1759, cria-se um prospecto. O que é um prospecto? Um desenho de como seria essa igreja para ser enviado para o bispo do Grão-Pará. Então você observa algumas diferenças de como ela é hoje e como ela foi projetada, no caso, em 1759. Por exemplo, posso citar para vocês, tinha tinha várias janelas na lateral. Essa igreja, ao longo do tempo, ela sofreu várias transformações. Vou lhe dar um exemplo, às vezes de valorização, outras vezes de abandono. Em 1860, o jornal Gazeta Oficial, sediado em Belém, o articulista ele escreve que essa igreja ela estava tão feia, estava quase caindo, que precisava de reparos. Em 1877, por exemplo, o jornal de Belém, Boa Nova, afirma que houve uma espécie de coleta, leilão, para tentar reformar essa igreja. Então, ao longo do tempo, ela passou por reformas. E ela só começou uma valorização, uma reforma mais substancial, sobretudo em 1948, com a chegada dos padres italianos do PIMI. Professor, a gente vê que tem muita coisa de São José ao redor aqui no centro de Macapá. A própria igreja, né, a igreja matriz, a gente vai ver a fortaleza de São José, a gente vai ver várias referências. Existe uma motivação para essa referência principal do santo, de São José? Sim, sem dúvida. Por exemplo, antes de ser vila, era uma povoação e o Mendonça Furtado a chamou de povoação de São José de Macapá. E Macapá é um nome tupi,
tá? Que significa lugar de Bacabas, por isso, por exemplo, Teatro das Bacabeiras. Esse São José que você citou, esses espaços, a vila, hoje a cidade, ao padroeiro do estado, do município, a fortaleza, esta rua, a igreja, ela tem uma motivação. O rei, à época de toda essa construção, era o rei Dom José I. Então, em homenagem ao rei, e também ao seu santo patrono, pai, na tradição cristã, pai adotivo de Jesus, José. Então tem esse caráter político de homenagear o rei e também essa dimensão religiosa, que era inseparável nesse período. Religião e política, o Estado não era laico, estavam unidos. Então foi por isso a homenagem para o rei e para o pai adotivo de Jesus. Que interessante, o senhor estava falando dessas mudanças, né, que a igreja passou no decorrer dos anos. Hoje, atualmente, a gente vê a igreja de São José dessa forma aqui. Quando foi que esse formato que a gente vê nesse momento ficou do jeito que está agora? Como eu disse, passou por inúmeras transformações e, sobretudo, a partir da chegada dos padres do PIME. Né? E ela começou a sofrer modificações para ficar mais agradável ao povo. Então, foram muitas e muitas modificações. Agora, o essencial, a estrutura essencial está aí. E, ao contrário do que muita gente pensa, a Igreja de São José, apesar de ser um patrimônio cultural, desde 2015, reconhecido por lei, ela não é tombada. Muita gente acredita que ela é tombada, ou pela prefeitura, ou pelo governo do estado, ou pelo IFAM. Não, ela não é tombada, apesar de ser um patrimônio cultural do estado. E quando você entra para fazer suas orações, para fazer a visita, você percebe na parede do lado direito e também no chão lápides em homenagens a pessoas ricas, poderosas, cristãs católicas do século XIX, aquelas que faleceram. Por exemplo, você encontra lápides dizendo aqui jaz um nome de uma pessoa do século XIX, muito importante, ou então aqui é uma homenagem dos familiares a determinada pessoa. Às vezes as pessoas vêm e não prestam atenção. Então você, quando eu te convido, quando entrar nessa igreja para fazer suas orações ou para visitá-la, você perceba, entrou nas paredes laterais direita e também no piso essas lápides dessas pessoas. E você vai perguntar para mim, mas os restos mortais estão aí? Bem, deve ser escavado para a gente tirar a prova dos novos. Mas era um costume no período colonial, no século XIX, enterrar pessoas consideradas ilustres da sociedade, isso no Brasil inteiro. A estrutura da igreja, que até hoje conserva características da arquitetura jesuíta europeia, não deixou de passar por mudanças ao longo do tempo. Quando chegaram logo os primeiros colonos aqui, este veio o padre Ângelo de Moraes. Neste local onde hoje está a igreja, foi feita uma capelinha, já dedicada em homenagem, devotada a São José. Aí depois, em 1761, aí que foi construída uma igreja, ela não tinha esse... Ela era um pouco diferente de hoje. Foi feita uma reforma e foi construída a igreja de São José, que é uma homenagem interessante, né? A igreja de São José, mas é uma homenagem muito mais ao rei do que ao próprio santo. Ele era devoto. Tanto é que o rei de Portugal, na época, era o Dom José I. As mudanças, segundo foram verificadas, elas aconteceram já no início do século XIX. Né? No ciclo do século XIX já começaram a haver mudanças, modificações, mas não alteraram muito, não. Foi mais para reforçar a própria estrutura da igreja, né? E aí hoje, do jeito que a gente vê, já são modificações mais recentes? Já. São o que não se procurou preservar, sempre procurou se preservar toda a estrutura, né? Avançando um pouco na história, a gente chega ao ano de 2015, quando a igreja foi tombada como Patrimônio Histórico e Cultural do Amapá. De lá para cá, o tombamento, que apesar de ter ocorrido apenas em âmbito estadual, já ajudou a igreja a passar por algumas reformas e receber mais incentivos. Quando o sol chegar, lembra de mim, como sempre. Cá dentro de nós há um amor que não mente.